boa noite, seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça e à emissão especial que estamos a fazer, dedicada à cobertura da noite eleitoral. As nossas desculpas, atrasámos um bocadinho, tivemos aqui um problema técnico, mas nada que não tínhamos conseguido resolver. Voltamos para o bloco dedicado ao trabalho e ao sindicalismo, e queríamos falar de trabalho, sindicalismo e precariedade, e temos dois convidados connosco, que estão pacientemente aqui connosco à espera já há algum tempo, obrigado por isso. O Zé Nuno Matos, que é sociólogo de trabalho e dos média, investigador no Instituto de Ciências Sociais e é docente também na Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Leiria, e ao seu lado está o Danilo Moreira, que é ativista, trabalhador no call center, e porque os trabalhadores que normalmente presidem aos sindicatos, é presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Call Center. Sejam muito bem-vindos a esta emissão. Obrigado. Eu queria começar por falar de precariedade e de um programa de governo, sobretudo o programa de governo que está a chegar ao fim, não é? Não formalmente, só quando o novo governo tomar posse, mas no programa de governo há um capítulo dedicado ao combate à precariedade e pode ler-se que um dos objetivos é, e vou citar, a regularização da situação dos trabalhadores com falsa prestação de serviços, falso trabalho independente, falsos recibos verdes e falsas bolsas de investigação científica. E como este era um dos objetivos, criou-se um programa que é o PREV-PAP, o Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública, um palavrão que está vertido na Lei 112 de 2017. Era suposto que este programa identificasse as pessoas que estavam a trabalhar a falsos recibos verdes para o Estado, sobretudo para as estruturas do Estado Central, as autarquias eram à parte e os professores também tinham uma legislação à parte, e que toda a implementação deste programa, vertida em lei, fosse terminado em 2018. A verdade é que isso não aconteceu. Neste momento, ainda na semana passada, a 24 de setembro, mais de 30 trabalhadores da RTP Porto se manifestaram à frente da sede do Conselho de Ministros porque têm divergências entre... há uma divergência de avaliação porque as avaliações são feitas por uma comissão bipartida, não é? Há representantes dos trabalhadores, há representantes do governo e eles é que decidem ou não se os casos concretos das pessoas que se candidataram dizendo eu sou um trabalhador precário, devia ter um vínculo regular, essas comissões é que decidem e portanto há divergências nessa interpretação. A minha pergunta é se, com os resultados que nós temos hoje, e os resultados dão uma clara vitória de esquerda e a precariedade, ou o fim da precariedade, o combate, é uma bandeira de todos os partidos que fizeram a solução da geringonça, se nós vamos poder, nos próximos 4 anos, e caso se desenhe uma solução parecida, ou pelo menos a maioria de esquerda no Parlamento, já não digo governo, consiga acabar com a precariedade no Estado. O que tu achas, Danilo? Então, assim, para já, primeiramente, eu acho que é um contrassenso o próprio Estado quer combater a precariedade, desconhecer quantos precários é que existem. Começa logo por aí. Depois, a própria forma como foi feito a forma de detectar as pessoas, de regularizar todo o processo, acaba por não reunir o consenso e também não agradar as próprias pessoas que se candidatam a esse programa. Inclusive até, em alguns casos, faz com que algumas se inibam de se candidatarem porque têm que falar diretamente, enviar as candidaturas aos superiores hierárquicos. E então está um bocado promíscuo essa forma como foi feito todo o processo. Mas como é que poderia ter sido? É o seguinte, acho que ou seja, em termos das pessoas que se candidatarem, sim, devem se candidatar, mas a forma de enviarem para os responsáveis passar por um aval intermediário, ou seja, faz com que algumas possam ter sentido dissuadidas por questões de assédio, por outras questões e até mesmo não serem reunidas condições não pelo programa em si, mas por uma condição arbitrária de alguma pessoa que podia não ir com a cara de outra, literalmente. Pronto, embora tenha acompanhado alguns casos mais de próximo, inclusive sobre umas pessoas que não se conseguiram mesmo regularizar através desse programa e que ainda estavam indignadas e até chegaram a falar com um ou outro sindicato a pedir apoio, ou seja, devia ser o que eu quero dizer é que devia ser uma coisa, realmente, se eles queriam regularizar, a forma deveria não chegar ao ponto das pessoas que se querem candidatar estarem com tantas dificuldades e algumas restrições que até pediram apoio a um sindicato para auxiliar no tratamento. Mas isso fará algum sentido porque os sindicatos é que representavam e também podiam indicar pessoas, não era? Para essas comissões.
Sim, mas a questão é que isso também revela um bocado a dificuldade, ou seja, devia ser um processo mais célere e mais transparente para que essa regularização não fosse tão de forma dificultuosa, mas sim uma forma ágil de resolver a situação. Claro. Zé, tu ainda isto é uma área que está na interseção daquilo que tu estudas, não é? Que é a precariedade e que é os média, sobretudo este caso da RTP. Porquê é que achas que isto acontece? Porquê é que há esta dificuldade do Estado, ou sequer se o Estado vai poder acabar com a precariedade, tendo em conta que há milhares de pessoas que prestam serviços ao Estado, não é? Aos mais diversos níveis e setores das áreas do Estado. Bem, em primeiro lugar, boa noite. Gostaria de agradecer o amável convite estar aqui. Bem, eu, para além de alguém de estudar a precariedade, eu próprio requeri, sou uma das pessoas que de certa forma requeriu a possibilidade de vir a ser integrado. Portanto, eu conheces bem o processo? Preenchi os papéis no PrefPap mais por uma questão de solidariedade com colegas do que com outra coisa, ok? O que se passa, por exemplo, e reportando diretamente à questão dos trabalhadores da RTP, é que os trabalhadores da RTP estão efetivamente e materialmente a desenvolver funções junto desta instituição, mas através de empresas de outsourcing. E, portanto, o que acaba muitas vezes é haver uma interpretação ultra restritiva daquilo que é desempenhar funções permanentes numa instituição. Materialmente estão sim a fazê-lo, formalmente, uma vez que têm um vínculo com uma outra empresa, acabam por desse ponto de vista, por ser afastados. Aliás, acho que a mesma coisa aconteceu com as AMAs da Segurança Social, uma vez que este setor de trabalho desenvolvia funções junto da Segurança Social, mas indiretamente e por via de IPSS, não é? Portanto, agora, qual é que poderão ser os resultados do PrefPap? Eu diria que... Mas não achas estranho, deixa-me perguntar-te isto, que uma lei que tinha um prazo de execução delineado na própria lei pelo Estado, né, depois não seja cumprido? Não acho isso todo estranho, porque o que acontece muitas vezes em relação ou seja, a história da flexibilização do trabalho em Portugal é uma história que é muito feita deste tipo de ilegalidades e deste tipo de informalidades. Portanto, não me espanta minimamente. Porque, repara, há uns anos descobriu-se, por exemplo, que a Autoridade para as Condições do Trabalho tinha trabalhadores a recibos verdes. Portanto, a partir do momento em que isto acontece, claro, ao nível do Estado, muito pouca coisa me espanta. Pronto. Relativamente ao resultado do processo, outra coisa que se deve referir. Em alguns setores, como por exemplo no setor da ciência e ensino superior, há boicote por parte neste caso, do Conselho de Reitores. Portanto, a ideia de nós não temos dinheiro para integrar funcionários, por sua vez, a ideia de que este tipo de transformação de contratos precários e permanentes tem que pensar por concursos que devem ser as próprias universidades a fazê-lo e não, de certa forma, por uma imposição deste tipo de comissões, para uma espécie de reivindicação de autonomia, mas eu acho que tem mais a ver com razões financeiras. O que está a levar é que tenhamos pessoas que estão a ser excluídas, por exemplo, pessoas que estão há anos a fazer investigação com bolsas, não é? Portanto, primeiro com uma bolsa de doutoramento, e existe uma questão na bolsa de doutoramento, o facto porque uma bolsa de doutoramento conduz à realização de uma tese de doutoramento, mas a verdade é que no meio se desenvolvem todo um conjunto de atividades de natureza científica, como a organização de conferências e produção de artigos que são materialmente investigação, depois passa para pós-doc, depois passa, por exemplo, para investigador FCT. A desculpa de não integração destas pessoas é o facto de estarem vinculados a projetos. Ora, toda a investigação, seja feita por trabalhadores permanentes, seja feita por trabalhadores precários, passa por projetos. Uma pessoa não estuda cebolas à segunda-feira, laranjas à terça e batatas à quarta, não é? Ou seja, existe uma especificidade e um tema que é desenvolvido com um fim à vista. E, portanto, ou seja, existe todo um conjunto de manobras que levam a que exista, a que se verifique uma exclusão, de facto, de pessoas que deveriam, mais uma vez, tendo em conta a sua situação material e não tanto formal, serem integradas. Mas tu fizeste e disseste que te candidataste ao PrefPap e fizeste essa experiência. Esperavas que, tendo em conta o governo e a formação do Parlamento, não é? A geringonça, o PS no governo, com o apoio parlamentar de 3 partidos, que fosse mais fácil dar concretização ao PrefPap?
Não necessariamente. Quando nós falamos do Partido Socialista, falamos de um partido que tem uma responsabilidade histórica no processo de precarização das relações laborais em Portugal. E, portanto... O que queres dizer com isso? Estou a falar, por exemplo, da introdução dos contratos a prazo no final dos anos 70, a princípio dos anos 80, que é por obra do Partido Socialista. Portanto, ou seja, o Partido Socialista não é de todo estranho a estes processos. Não é? E, portanto, desse ponto de vista, não me espanta minimamente. Eu, com isto não estou a dizer nem que é mau nem que é bom. Estou a apontar que neste processo o Partido Socialista sempre teve um papel bastante interveniente. E, portanto, desse ponto de vista não me espanta. Espanta-me, se calhar, a postura algo tímida da parte da esquerda parlamentar. Isso espantou-me mais do que a vontade política do Partido Socialista neste tipo de processos. Só para dar um contexto, de agora, de hoje, na Jerónimo de Sousa falou e apresentou uma série de cadernos de encargos para poder apoiar um governo do PS e que tem que estar inscritos no próximo Orçamento de Estado, e falou sobretudo, já lá vamos, por exemplo, da luta pelo aumento geral dos salários, creches, direito à habitação, reforço do investimento no SNS, um conjunto de coisas que na verdade influem bastante no trabalho, ou o trabalho influi nelas e tem muita preponderância, mas disse ainda que, e cito, sem compromissos formais, caso haja uma força construtora, contarão com o CDU, se for ao contrário, como está claro em várias matérias, contarão com o CDU para a oposição. Portanto, na verdade, se não se quiser fazer isto, parece que, bom, não vão estar todos descartados a uma nova geringonça e, portanto, se calhar vai-se espantar mais nos próximos 4 anos. Se isso acontecer. E vai depender agora da formação da nova geringonça, não é? Se ela acontecer, não é? Se houver provavelmente vai haver uma nova geringonça, não é? Eu gostaria resta saber a composição. Eu gostaria de falar aqui, pegando numas palavras que o José falou, que é o seguinte: por exemplo, há bolsas de investigação que foram atribuídas e as pessoas estão em faculdades a fazer tarefas administrativas, ou seja, nem sequer chegam a fazer investigação. E o que acontece? Passam anos e anos nesta situação, depois não descontam para a Segurança Social, não descontam para o IRS, não têm direito a baixa. Que reformas é que poderão ter? Outra coisa também que eu gostaria de referir, e o José falou na questão das empresas de outsourcing, do próprio Estado. Também não podemos nos esquecer que foi durante esta legislatura que, para ter uma ideia, o call center da Segurança Social reabriu e foi adjudicado a uma empresa de trabalho temporário. E quando é um serviço que não deveria ser. E há outras formas também do próprio Estado ser conivente com a questão da precariedade. E aí já vou falar aqui de uma outra situação, que é o próprio CIADAP. Eu vejo um pouco... O CIADAP é o sistema de avaliação dos funcionários públicos, sim, não é? Que permite as progressões na carreira, sim. Eles são avaliados e através dessa pontuação que eles progridem na carreira. Exato. Algo que aconteceu com o descongelamento da progressão das carreiras. Já lá iremos. Não, mas diz. Mas, por exemplo, esta situação também é um pouco uma forma de restringir a progressão dos trabalhadores e também restringir não só no número, e é um bocado para conter em termos, do meu ponto de vista, em termos do próprio orçamento do Estado. Pronto, era só aqui estas duas eu queria só contextualizar isto, porque é preciso dizer que, apesar de tudo, o PrevPAP incluiu, em abril, o público noticiava que 16.150 pessoas tinham recebido luz verde para serem integrados no quadro do Estado ao abrigo do PrevPAP, e que foram apreciadas 32.785 situações. Entretanto, esse número há de ter... em abril era este, havia uma série de medidas e de situações destas diferentes entre as comissões ou não que estavam em resolução, e portanto o número é certamente maior hoje. Apesar de tudo, há pelo menos 16.150 pessoas que foram integradas e viram reconhecidos os seus direitos e o cumprimento da lei. Eu queria falar convosco agora de uma série de dados que parecem, quando há críticas, por exemplo, ao PS ou aos governos PS na relação com o trabalho, falar da atual conjuntura, podemos chamar-lhe assim, para falar em dados. Estamos com taxas de desemprego muito baixas. A taxa de desemprego em julho situou-se em 6,4%, a estimativa ainda para agosto é uma estimativa de 6,2%. Em agosto de 2019 estimava-se que estavam 4,8 milhões de pessoas empregadas. Isso tem um aumento consecutivo em relação ao mês anterior, aos 3 meses anteriores, e mais 54 mil pessoas em comparação com maio de 2018, por exemplo. Isso são números que só comparam com há 16 anos. Só em 2013 é que nós tínhamos um número parecido, estávamos com 3,3% da taxa
de desemprego. E isso é algo que se enquadra até numa conjuntura maior na União Europeia. Não é? A taxa de desemprego a 28 foi de 6,2 em agosto. Também nunca houve um valor tão baixo desde que estes dados são recolhidos pelo Gabinete Europeu de Estatísticas, pelo Eurostat, que é desde 2000. E, portanto, eu queria perceber, ou queria que nos ajudasse a explicar que tipo de trabalho é este que está a ser criado. Não é? Porque claramente a economia está a absorver mão de obra. Que mão de obra é que está a ser absorvida? E o quanto é que ela ganha, como é que ela é paga, que tipo de contratos é que são feitos? Então, tu que trabalhas num setor onde trabalham mais ou menos 100 mil pessoas, não é? No setor dos call centers, portanto... Sim. Então, pronto, cá em Portugal, desde há uns anos atrás que todo o objetivo laboral tem sido na área dos serviços, ou seja, tem estado mais nesse sentido. O que é que acontece? É uma realidade que a taxa de desemprego tem estado a baixar. Agora, estamos aqui a falar de uma conjuntura económica, foi a questão do turismo, mas também, se repararmos, por exemplo, em 2007 havia cerca de 7% da população recebeu o salário mínimo. Atualmente estamos a falar na ordem dos 22%, 23% a receberem o salário mínimo. 22,3% são os dados do Ministério do Trabalho relativos ao segundo trimestre de 2018. Sim. E então, isto faz com que também torna-se atraente para as multinacionais investirem cá, porque já o nosso salário já acaba por ser baixo e agora com a questão dos salários mínimos ainda mais baixo. Por exemplo, para teres uma ideia, Pedro, no setor dos call centers, cada vez mais têm aberto multinacionais e com empresas a alocar os seus trabalhadores para aqui. E a pagarem, por exemplo, imagina, em França se calhar pagavam 1.600 euros ou 1.800, aqui pagam 1.200 euros. Ou seja, tem crescido muita mão... Mas isso é bom ou não? Um salário de 1.200 euros, quando o salário médio em Portugal está à volta dos 800, não é? 700, 800... Em teoria poderia ser um bom significado para quem está cá em Portugal. Sim, mas, e receberia esse salário. Mas isso estamos a falar de, por exemplo, imagina, estamos a falar de pessoas, por exemplo, franceses, por exemplo, que vêm para cá trabalhar meio em termos de Erasmus, do género, vou passar lá uma temporada a receber esses valores. E o que eu quero dizer é que este investimento, ou seja, por parte das multinacionais que têm vindo para cá, que ao fim e ao cabo, se estivessem a operar nos seus países, iam pagar muito mais, ou seja, para elas acaba por ser um ganho. Por outro lado, vendem Portugal como um sítio, vais lá, trabalhas, fazes festa e... Aquela conversa da comida é boa ao surf e ao sol, sim, não é? Exatamente. E então, por um lado, acaba também por exemplo, no nosso caso, induzir a erro a média do setor, porque, por exemplo, os trabalhadores portugueses, na sua generalidade, recebem um ordenado mínimo, sem progressão salarial e com contratos maioritariamente através de empresas de trabalho temporário, outsourcing e renováveis, enfim. Isso acaba por deturpar um bocado a questão do aspecto da economia que está no âmbito de salutar. Por outro lado, há mais pessoas a trabalhar assim, mas a questão é que com mais pessoas a receber um ordenado mínimo, com a conjuntura da habitação, ou seja, tudo acaba por, no final, estamos com menor rendimento. Ou seja, embora o salário tenha aumentado, o salário mínimo, todos os impostos diretos, os custos de vida das pessoas, né? Acabam por não ser compatíveis. Se calhar, por exemplo, há uns anos atrás a pessoa podia ganhar um pouco menos, mas conseguia fazer melhor face às despesas. Mas acho que tem a ver muito com a questão do turismo e são setores muito voláteis que têm dado um incremento. Zé, que trabalho é este? Como é que tu olhas? Alguns investigadores da Universidade de Coimbra, nomeadamente o Observatório da Crise das Alternativas, tiveram uma ideia importante que foi começar a analisar os novos contratos a partir de 2013, a partir da análise dos fundos de garantia e dos fundos de compensação de trabalho. E os dados encontraram é que houve sim um aumento dos contratos permanentes e isso deve-se de certa forma, a conjuntura económica bastante positiva durante estes anos, nomeadamente Deixa-me só dar o dado. Em 2018 2016. eram 3.165.000 portugueses que tinham um contrato permanente. Pronto. A grande parte do emprego criado durante esse período não foi permanente, foi temporário. Portanto, só os contratos a prazo são superiores a estes contratos permanentes. Portanto, o primeiro dado é, de 2013 a 2017, o emprego que foi criado foi maioritariamente temporário. Em segundo lugar, e uma coisa
que um desses estudos ou um desses relatórios indica é que mesmo os salários dos contratos permanentes está longe de ser um salário muito elevado. Estamos a falar de um salário que se situa entre os pouco mais de... Eu já não me lembro do valor, mas era entre os 750 e os 850 euros. E que, portanto, está longe de ultrapassar a barreira dos 1.000 euros, que hoje em dia se considera que, apesar de o salário mínimo ser de 600 euros, considera-se que 1.000 euros é um salário módico, não é? E, portanto, por outro lado, os setores, sim, hotelaria, turismo e, portanto, setores... Eu não gosto da palavra do não qualificados. Posso dizer, é uma expressão que me irrita e eu acho que devia ser abandonada. Mas é verdade que tem o potencial de absorver mão de obra menos qualificada. Eu diria que é uma mão de obra mais intensiva, ok? Portanto, uma mão de obra mais intensiva, um tipo de trabalho mais standardizado. Muito bem. Por aí. Queria falar também, ainda bem que falaste nos estudos do Observatório sobre as crises alternativas do CES, o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Eles fizeram um estudo também, o último estudo que lançaram falava de uma medida que na verdade não foi mexida, e a legislação laboral não foi mexida por este governo e esta maioria parlamentar, desde que foi alterada pelo governo PSD-CDS e desde a Troika, que tem que ver com o pagamento das horas extraordinárias, ou no fundo, quanto é que elas valem, quanto é que o corte que foi feito deixa de dar a quem trabalha e, portanto, fica nas mãos de quem contrata, não é? Portanto, a conclusão do novo estudo era a seguinte, que quase metade das horas extraordinárias realizadas em 2018 não tinham sido remuneradas. Portanto, ficaram por pagar aos trabalhadores cerca de 820 milhões de euros, revela esta análise que foi feita, e, portanto, isto significava que a totalidade das horas extraordinárias não pagas corresponde a 49,4% do total de trabalho suplementar realizado. Quer dizer que metade das horas extraordinárias não são pagas ao valor que deveriam ser, e queria ler-vos um bocadinho mais. Assim, porque é que isto aconteceu? E cito neste momento: o golpe final foi desferido a partir de agosto de 2012 no quadro das medidas de desvalorização interna adotadas desde 2010, nomeadamente no quadro do memorando de entendimento com a Troika, quando se cortou para metade as majorações de remuneração em trabalho suplementar e se eliminou o período de descanso compensatório por trabalho suplementar. A partir de então, a primeira hora de trabalho suplementar tornou-se mais barata em 2% que o custo do horário de trabalho, e agora façam parênteses, quer dizer que é mais barato trabalhar depois do horário formal do que trabalhar no horário formal, e as horas seguintes passaram a ter um muito ligeiro agravamento de 8%. Por outras palavras, além de reduzir o desincentivo à sua utilização, o novo quadro legal promete efetivamente o recurso a esta modalidade de trabalho. Porquê é que, se isto é tão claro como foi identificado, não foi mexido? Porque é que não houve força? Se havia uma maioria de esquerda, porque é que não houve força para repor, por exemplo, os valores que estavam anteriormente, ou uma outra coisa que foi mexida e não mudou, a compensação por despedimento, não é? Que agora é de 12 dias de retribuição base e de eternidades, mas antes era de 20. Porquê é que isto não mudou? Podes começar aí. Em primeiro lugar, não foi só isso que não mudou. Acho que outra coisa que não mudou e que, na minha opinião, é tão grave quanto foram as indemnizações por despedimento. Sim, foram estas, não é? Que eram de 20 dias. Exatamente, 20 e passaram dias, a 12. É mais barato despedir-se alguém que tem um contrato permanente, e eu acho que a longo prazo esse é um dos principais objetivos finais do processo de flexibilização. Ou seja, isto porque... Mas de quem? Quando diz objetivos, são de quem? Não, por parte, por exemplo, das associações empresariais ou associações industriais, não é? Okay. E por parte, se calhar, de uma direita política, ou centro-direita, como quiseres. E, portanto, isso, e repara que, mais uma vez, o Governo não mexeu. O Governo, eu acho que em termos de código de trabalho e em termos de mudanças de trabalho, o Governo comprometeu-se um bocado com uma espécie de agente duplo. Ou seja, se por um lado negociava com o Bloco de Esquerda e com o PCP e assinou realmente um plano contra a precariedade com o Bloco de Esquerda, e houve algumas medidas positivas neste âmbito. Estou a falar, por exemplo... É daí que vem o Prevpap, não é? Prevpap, a questão dos descontos dos trabalhadores a recibo verde, não é? Portanto, uma certa regularização dessas condições, uma limitação dos períodos de vigência dos contratos de trabalho a termo certo. Pronto. Por outro lado, parece que houve toda uma política de contrapartidas que depois foi negociada em âmbito de concertação social com o GT e com com a GTP e com as confederações patronais. E que foi assinado, penso que não por unanimidade, mas que resultou de uma decisão. Pela CGTP não foi de certeza. Pela CGTP não foi de certeza, sim. Isso acho que foi pelas outras. Não sei até que ponto, não me recordo neste momento se o GT chegou a assinar. Assinou. O que também
não é propriamente de espanto. E que prevê, por exemplo, um aumento do período de vigência dos contratos de curta duração. E que são, inclusivamente, contratos orais, não são contratos assinados. Portanto, era algo que durava 15 dias, passa a durar 35 dias, e era algo que se limitava à agricultura e a eventos turísticos e que se passa a alargar a toda a economia. Tu estás a falar, só para contextualizar, as alterações que foram feitas agora nós estávamos a falar das que não mudaram. Mas com base nesse acordo de concertação social. O Código de Trabalho foi alterado, mudou em julho e mudou com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD e do CDS, e portanto passou, toda a esquerda votou contra, mas não tinha número suficiente para bloquear a lei, e a verdade é que desde 1 de outubro que nós temos medidas como essa, por exemplo, de 15 para 35 dias, os contratos de curta duração que valem para todo o lado agora, neste momento. Portanto, já não é contratar alguém para me ajudar a fazer vindima. Exato. É em todas as áreas da atividade económica. E, paralelamente a isso, também houve a questão do período experimental para primeiros empregos de contratos permanentes, não é? Ou seja, que passou para, se não me engano, 180 dias. Sim. Ok. E sendo que aí importa ter em conta o que é o primeiro emprego, não é? Porque, por exemplo, se alguém fizer um estágio curricular e depois um estágio profissional, eu não sei até que... E se mudar de empresa, continua a ser alguém que nunca teve o seu primeiro emprego, que é um bocado paradoxal. O que está na lei, não é? É que o estágio conta como o tempo de... Se for na mesma empresa. Se for da mesma empresa. Também. Isto, se saltar de empresa já para não quem é. nos vê e ouve, do período experimental, estamos a falar de quando alguém é contratado, poder estar à experiência, como se diz comumente, não é? E esse período foi alargado agora para os 180 dias, não é? Para os 6 meses, ou seja, em vez de ser para 3. Só para concluir, que era o que estava. Isto parece meio paradoxal, porque ao mesmo tempo que nos contratos se limita o período de vigência, noutros contratos se aumenta. Portanto, parece haver aqui uma política de contrapartidas, que é agradar à esquerda, agradar às associações patronais. Talvez não seja estranho que o PS se autoqualifique como partido de charneira, precisamente. Talvez por causa disso. Portanto, eu acho que é isso que explica. Vou já a ti, Danilo, só para continuar a explicar isto, que é, de facto, estas alterações entraram em vigor do período experimental, mas o Bloco de Esquerda, o PCP e o PEV fizeram um pedido de fiscalização sucessiva ao Tribunal Constitucional no dia 25 de setembro e, portanto, pode bem dar-se o caso de o Tribunal Constitucional decidir que estas medidas são inconstitucionais ou não, para já estão em vigor. Danilo, fala-me sobre isto, sobre essa dança do PS com a esquerda e com a direita. Eu acho que muitas das medidas que foram feitas incrementam também que haja maior rotatividade laboral. Isso faz com que a curto prazo... Mas o PS diz isso e defende isso. A curto prazo, ou seja, acarrete menos custos. Por exemplo, a questão de continuar mais fácil despedir, ou seja, se sai mais barato. Por outro lado, também as próprias pessoas, as empresas podem optar por trabalhadores que estavam efetivos, como os custos de despedimento são mais baixos, praticarem políticas de assédio, despedirem e, digamos que, angariarem novos trabalhadores com contratos mais precários enfim, acaba por... Eu acho que isto aqui é uma política de reduzir mesmo os custos de trabalho, e porque é através da rotatividade laboral. Uma outra coisa também que eu acho que, mesmo a questão além de não ter revogado a questão das horas de compensação, quer dizer, está toda uma estratégia montada também com a questão do banco de horas, que é também para complementar essa política de flexibilização. E o que se nota, e o que eu tenho verificado neste governo, foi que as medidas que foram impostas antes não os conseguiu quase erradicar. E através das propostas que foram feitas agora, é um contínuo acentuar de medidas, ou seja, no sentido de retirar direitos aos trabalhadores. Deixa-me só dar um contraponto para dizer que houve coisas que foram feitas, no sentido em que repuseram-se os 4 feriados que tinham sido retirados, generalizou-se na função pública as 35 horas, generalizou-se porque não foi para toda a gente, aumentou-se o salário mínimo dos 530 para os 600 no setor privado, e no setor público dos 580 para os 635, e foi feito o descongelamento das progressões nas carreiras gerais da função pública. Isto para dizer que não foi tudo mau.
Sim, foram feitas algumas... Essas medidas foram tomadas, são Para os factos. trabalhadores, estamos a falar daquilo que impacta na vida do trabalhador, não é? Tendo em conta qual é o governo anterior e o que foi feito pelo governo anterior, PSD-PP, obviamente que houve claramente avanços. Mais uma vez, tendo em conta, e eu acho que isto é um fator decisivo, que houve um surto de crescimento económico. Portanto, sem esse surto de crescimento económico, eu acho que as coisas poderiam ser um bocado diferentes. E, portanto, isto para dizer que para o futuro, portanto, respondendo à pergunta, o PREV-PAP vamos verificar a inclusão de muitas pessoas. Eu acho que vai depender muito da continuidade ou não desse surto de crescimento económico. Deixa-me falar de um assunto que eu acho que está intimamente ligado com este, embora pareça também contraditório, que é, de facto, houve algumas reposições de direitos dos trabalhadores, mas também foi um ano muito marcado por greves, não é? E por muita reivindicação laboral, sobretudo de setores ou de sindicatos que não eram tão, digamos, imaginativos ou criativos no tipo de reivindicação que faziam, ou pelo menos tão vocais, não tinham tanta atenção da comunicação social. Falo-vos dos enfermeiros da greve cirúrgica, da greve dos estivadores, ou, por exemplo, da greve dos motoristas de matérias perigosas. Está vivo? Isto quer dizer que o sindicalismo está vivo? Sim, o sindicalismo está a ganhar está a renovar-se. E o surgimento, aliás, nos últimos anos surgiram cerca de 52 sindicatos. Sim, desde 2011. E a maior parte deles foi fora das estruturas sindicais, das centrais. Só 5 é que estão ou na CGTP ou na UGT, foi um levantamento do Jornal de Negócios. Eu encaro isto de uma forma bastante positiva, porque alguns deles, aliás, inclusive o nosso sindicato surgiu... também é bastante recente, não é? Sim, surgiu há 5 anos e é também um sindicato fora das estruturas sindicais. Não é porque nos nossos locais de trabalho não existiam já sindicatos. A questão é que algumas medidas mais conservadoras não eram tomadas e nós sentimos mesmo necessidade de avançarmos para lutas às vezes mais fora da caixa, entre aspas, e eu acho que tem criado aqui uma dinâmica bastante interessante. Por exemplo, o próprio sindicato de todos os professores, acho que ao ter surgido fez com que... Stop, não é? O Stop, exato. Fez com que todos os sindicatos existentes na área dos professores também começassem ali a ganhar outra dinâmica de lutas para acompanhar e complementar. Também, por exemplo, no caso dos motoristas das matérias perigosas, em pouco tempo conseguiram reunir uma série de associados, conseguiram uma mobilização brutal. Ou seja, por exemplo, o dos estivadores também tem feito aí lutas bastante aguerridas. É verdade que se olharmos para esses 4 casos, não é? Professores com o Stop, matérias perigosas, os estivadores e os enfermeiros. Os estivadores foi aquele que de facto ganhou o que havia para ganhar, fez uma luta e conseguiu que o seu caderno reivindicativo fosse aplicado, não é? Mas Zé, deixa-me só perguntar ao Zé uma coisa, isso parecem boas notícias, mas a verdade é que nós só há 8,3% de trabalhadores sindicalizados em Portugal. Os dados são de 2006 e constam do Livro Verde sobre as relações laborais, que é feito pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. Este número está a descer. Em 2011, desde 2011 que a taxa de sindicalização recua, em 2010 era de 10,6%, em 2013 era de 9,9% e agora estamos no 8,3%. Isto não pode querer mascarar uma tendência geral para uma atomização das relações de trabalho, ou seja, há 3 ou 4 sindicatos que até conseguem, mas a generalidade das pessoas não tem representação sindical e não está sindicalizada, ou não quer. Em primeiro lugar, respondendo a uma pergunta, tu disseste muito bem que o sindicato dos estivadores de todos foi o que teve, se calhar, o maior sucesso. Não é por acaso. O sindicato dos estivadores está organizado a nível transnacional. Ok. Portanto, e isto estou a avançar como hipótese, como especulação, que acho que depois os próprios sindicatos de estivadores têm que falar sobre isso e inclusivamente... Nós convidámos o António Mariano para estar aqui presente. Inclusivamente deve haver estudos sobre isso, mas o facto do sindicato de estivadores, através das suas... o facto de estar organizado numa confederação internacional, consegue garantir
por exemplo, que um navio que é carregado por trabalhadores que estão de certa forma, que são fura-greves, digamos assim, que depois não é descarregado num porto onde existam filiados dessa Confederação Internacional. E, portanto, ou seja, a partir do momento em que hoje em dia as empresas se organizam a nível transnacional, as tais multinacionais que o Danilo falava há bocado, a resposta sindical tem que ser eminentemente transnacional. E, na minha opinião, parte do motivo pelo qual o Sindicato dos Estivadores tem sucesso é por causa disso. Mas deixa-me fazer um contexto. Diga. Isso não é porque trabalham e têm uma atividade económica muito específica e que permite, de facto, fazer esse jogo internacional. Como é que tu farias isso com enfermeiros? Não é porque os enfermeiros cá fazem greve que os de fora, não é? Como é que... Em primeiro lugar... Pergunto-se se há uma especificidade do trabalho que têm. Tal como há uma especificidade dos enfermeiros, mas ainda não se caminhou para esses laços transnacionais que podem perfeitamente acontecer. Aliás, a partir do momento, inclusivamente, em que nós vemos uma grande imigração de enfermeiros, existe a possibilidade dessa migração até poder facilitar esses laços. Okay? Em segundo lugar, o que acontece com os estivadores e, ao mesmo tempo, com os motoristas de matérias perigosas é o reconhecimento da importância que estes trabalhadores e que esta toda atividade têm no funcionamento da economia global, ao ponto de termos dezenas ou centenas de pessoas que conseguem bloquear toda uma economia. E, portanto, parte do que acontece, quer com os estivadores, quer com os sindicatos de motoristas, é o reconhecimento de uma importância. Nós temos uma importância, nós somos fulcrais e, portanto, exigimos um tratamento que seja compatível com essa importância e que seja traduzido em salários e outro tipo de condições. Outra das coisas que é curiosa neste tipo de setores é a importância fulcral das horas extraordinárias. Ao ponto de, no caso dos estivadores, e isto, eu nunca tinha ouvido falar disto, existirem fixação de serviços mínimos às horas extraordinárias. O que me leva a perguntar, então, mas a intervenção do governo não tem que ser prévia? A partir do momento em que o horário normal não funciona e não consegue assegurar necessidades que são, por definição jurídica dos serviços mínimos, têm que ser necessidades imperativas. Portanto, não é? A partir do momento em que um setor de trabalho a funcionar regularmente, sem horas extraordinárias, não consegue satisfazer essas necessidades, há aqui algo mal que se passa. Eu se calhar queria ir para o Danilo falar num outro caso, que foi o caso da greve dos motoristas de matérias perigosas. Sim. Tu estiveste presente no piquete de greve em Aveiras. Sim. E é um desses casos, não é? Os trabalhadores foram decretados serviços mínimos a horas extraordinárias porque se percebeu que, bom, se eles não fazem horas extraordinárias, não funciona, não é? Não há gente suficiente, pelo menos a que está contratada, para carregar o combustível que era preciso carregar e as outras matérias perigosas. E eu queria partir dessa ideia, que é comum, para falar não é o líder, mas foi a pessoa que ficou como cara daquele protesto, que é o Pedro Pardal Henriques, porque ele, depois dessa greve e da greve anterior que já tinha acontecido, e de se ter anunciado como até representante de outros sindicatos, não sendo trabalhador de nenhuma dessas áreas, anunciou uma candidatura como cabeça de lista por Lisboa por um partido político, o PDR. Isto não quer dizer que é fácil instrumentalizar os trabalhadores ou que a criação de novos sindicatos pode permitir que alguém se aproveite dos trabalhadores para agendas pessoais, políticas, como esta que aconteceu com o Pedro Pardal Henriques. É o seguinte, eu discordo. Aliás, acho que a questão aqui é a consciencialização dos trabalhadores para os seus direitos. E depois também é o facto dos trabalhadores se sentirem-se escutados. Por exemplo, não é uma pessoa, ou duas, ou três, não é uma direção de um sindicato que consegue, por vontade própria, sem a força dos trabalhadores, mobilizá-los para a greve. Ou seja, as coisas têm que ser assentes de forma democrática, dentro do sindicato, com os seus associados, com os seus afiliados, deve ser, e tem que ter objetivos explícitos e concretos, e para que haja uma mobilização. Por exemplo, toda a mobilização que existiu nos motoristas, não só aderirem ao sindicato e mobilizarem-se para a greve, foi porque acreditaram no projeto e já tinham tentado de outras formas que não tinham resultado. Então,
pronto, e isto noutros sindicatos, se houverem um projeto democrático, ou seja, as decisões têm que vir da base. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, Pedro. Eu não estou a dizer que não vieram, estou a perguntar se a preponderância mediática que teve Pedro Pardal Henriques não pode ser lida dessa forma, como alguém que se quis aproveitar dos trabalhadores para pensar noutros cargos ou noutros voos, e não estou a fazer nenhum julgamento de valor. É assim, eu pessoalmente acho que não, pode-se ter deu o seu caso, mas não acredito que pode acontecer, mas não era esse o objetivo fulcral. Agora, o que eu noto é que estes novos sindicatos dá-me ideia e que são mais democráticos, ou seja, que escutam mais as vozes de baixo e daí conseguirem algumas mobilizações. Também, por outro lado, por exemplo, na própria Auto Europa, por exemplo, depois da Comissão de Trabalhadores, do próprio sindicato, houve ali algumas coisas que surgiram, que não resolveram na totalidade as reivindicações dos trabalhadores. Surgiu um movimento de trabalhadores que mais tarde criou um sindicato. Também houve muita contenda entre muitos movimentos diferentes de trabalhadores ali dentro, não é? E, entretanto, houve mesmo um novo sindicato criado, que é o STASA, que, de certa forma, digamos que conseguiu mobilizar alguns trabalhadores que, ao terem vivenciado as experiências, quer com a Comissão de Trabalhadores, quer com o sindicato, não se reviram naquela política, nem nas medidas que foram feitas. Não estou a criticar o teor das medidas, mas a verdade é que despoltou a criação de um novo sindicato para mobilizar. Agora, uma coisa que eu acho que era importante aqui frisar, que é o seguinte, por exemplo, em termos da questão sindical e mesmo das políticas do governo, eu queria só deixar aqui 2 pontos sobre os 4 anos, que foi, não houve a revogação da caducidade da contratação coletiva. Ou seja, isto é gravíssimo. Isto põe os sindicatos... Tens que explicar o que é que isso é para quem está menos familiarizado. A caducidade da contratação coletiva. Então, um sindicato ou uma organização sindical negocia com uma empresa um acordo coletivo de trabalho, que é algo que é superior à lei e adaptado àquela realidade laboral. No nosso caso, imagina, o sindicato de jornalistas negociava isso para todos os jornalistas. Exato, é? para todos os jornalistas. Entretanto, anteriormente, a contratação, esse contrato vigorava até haver outro que fosse negociado. E enquanto não houvesse a nova negociação, esse perdurava no tempo. O que é que acontece? A caducidade faz com que, ao fim de X tempo, esse caduca e ou os sindicatos com as entidades patronais negociam ou então corre o risco de haver ali um fosso que não estão abrangidos pela contratação coletiva. Isso faz com que os sindicatos tenham a pressão de manter a contratação coletiva, mas, por outro lado, podem correr o risco de negociar sem reivindicar, ou seja, reivindicar medidas abaixo daquelas que queriam pela pressão de ficarem sem contrato coletivo em vigor. Claro. Esta era uma questão que eu gostava de frisar. Depois, por outro lado, uma outra coisa que eu acho que, e daí as medidas da precariedade, eu acho que era uma das coisas que era fulcral tratar. Mas achas, se cá vamos contextualizar isso mais naquilo que está a acontecer esta noite, não é? Porque achas que podemos acreditar que o PS, que ganhou as eleições, vai mudar isso e vai fazer com que se acabe com a caducidade, por exemplo? Eu acho que não. Eu acho que não, porque se eu tivesse de fazer, já tive. Nem forçado por uma solução de apoio parlamentar. Nesta aqui já foi forçado, já com o Bloco de Esquerda, com o PCP, ou seja, poderiam estar reunidas as condições. Se ao longo de 4 anos não conseguiram fazer isso, dificilmente acho que irão ter isso na perspectiva. Por outro lado também, esta questão, e estamos a falar de um governo em que teve dos maiores ataques às greves. Claro. Por exemplo, quando foi a greve dos estivadores em Setúbal, foram decretados salários mínimos, mandou-se a polícia. Sim, mandou-se polícia. Aqui, nos motoristas, foi os serviços máximos 100%. Nos enfermeiros, quiseram perceber onde é que tinha havido o fundo de greve. E, por outro lado, só nesta parte aqui dos enfermeiros,
enfermeiros foi mais rápido tentarem perceber de onde é que vinham os fundos de greve que propriamente estarem interessados em melhorar o Serviço Nacional de Saúde. Pronto, e os motoristas mandaram mais rapidamente os motoristas buscá-los a casa do que propriamente... Deixa-me dar algum contexto sobre reposição e sobre esta noite eleitoral, porque a Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, falou e deixou um caderno de encargos, chamemos-lhe assim, para... do BE para a formação do próximo governo e o apoio ou não parlamentar, nomeadamente repor dias de férias, compensações por despedimento e horas extra, combater a precariedade, proteger trabalhadores e acabar com o duplo corte no fator de sustentabilidade. Isto é um fator aplicado às pensões. Tu achas, Zé, que vai ser possível avançar, por exemplo, na questão de aumentar o salário mínimo para um valor... nem que seja ao mesmo ritmo que este teve, a ser aumentado todos os anos, que vai ser possível reduzir o horário de trabalho para 35 horas, é uma proposta do Bloco, da CDU, do PAN, o LIVRE, que possivelmente elege hoje um deputado, não sabemos, até propunha às 30 horas, o Bloco, o CDU e o PAN vai ter mais força, propõe o regresso aos 25 dias de férias, essas coisas basilares que vêm todas do tempo da Troika, quando foram revertidas, sobretudo a questão das férias, vai ser possível avançar nisso com uma maioria de esquerda? Vai depender em primeiro lugar, mais uma vez, da conjuntura económica, em primeiro lugar, e, portanto, de se existe margem de manobra financeira ao nível, por exemplo, quer de uma avaliação do governo do que é possível as empresas fazerem e não fazerem, quer de uma avaliação em termos de orçamento. Em segundo lugar, vai depender da solução governativa que vai nascer daqui. Em princípio, o PS não vai ter maioria absoluta, mas não se sabe que tipo de acordos neste momento não tem, não é? Ainda. Não tem maioria absoluta. Se tiver maioria absoluta, acho que tudo isso ficará muito mais difícil. Se caminharmos para um processo de geringonça, já não com o Bloco de Esquerda e com o PC, mas com o PAN, acho que será ainda mais difícil. Porque acho que o PAN está concentrado numa agenda própria, muito focalizada em 2 ou 3 causas, que não propriamente esta, embora no programa, eu estive a ler alguns dos programas eleitorais, não me parece um programa necessariamente mais recuado que os outros. Agora, não me parece que... coincide numa série de coisas, por exemplo, com as 35 horas, o Serviço Nacional Mínimo a 50 euros por ano e chegar aos 800 no final da legislatura. Agora, uma coisa são os programas, outra coisa é a vontade política. Eu sei que é um bocado estar deprimente ou estar a dizer isto numa noite eleitoral, mas... Pronto. Isso é tão verdade como quem leu o programa de candidatura do PS em 2015 e depois viu o programa do governo. Uma das maiores alterações tinha que ver precisamente com o trabalho e com a proposta de Centeno, era para o despedimento ser mais facilitado. Isso não entrou para o programa do governo. Exato. Pronto. E ainda bem nesse ponto de vista. Mas nas ruas, os sindicatos, e estamos mesmo quase a terminar a nossa emissão, queria-vos deixar com isto. É verdade que há muitas coisas que dependem da força e dos arranjos parlamentares. As ruas conseguirão alguma coisa disto? Os trabalhadores precários, estes novos sindicatos, os antigos, seja a CGTP ou o GT, de alguma forma puxando as suas bases, e talvez seja de acreditar que a CGTP se tornará bastante mais interventiva, tendo em conta que o PCP teve um resultado nada positivo, para não dizer mesmo muito mau, e portanto talvez era pelo menos uma acomodação, uma certa suavidade que houve da CGTP durante estes 4 anos em termos laborais. Muda alguma coisa? Eu acho que a geringonça teve mesmo um bocado este efeito paradoxal, que é uma esquerda mais focalizada nas instituições e desse ponto de vista, e a partir daí menos focalizada nas ruas. E a verdade é que também fruto de alguns avanços que ocorreram em termos de salário mínimo, fruto também do aumento de emprego, a verdade é que a conjuntura de protesto que se verificava anteriormente, de certa forma, entrou numa espécie de regressão, não é? E, portanto, a partir daqui, mais uma vez, da dinâmica económica a nível internacional e a partir da composição do governo, eventualmente poderá verificar-se o aumento desse tipo de mobilização de rua, sim. Eu acho que rapidamente, pronto, é importante haver a mobilização de rua, mas acho que também os sindicatos a nível geral não só devem apelar mais à mobilização de rua, como também procurar fazer trabalho conjunto
conjunto, porque há vários programas que são bastante semelhantes e acho que, para além das propostas concretas, no sentido de mobilizar, deve haver mais trabalho conjunto e sinergias mesmo intersetoriais, e aí sim conseguiremos as conquistas sobre muitos aspectos que precisam de ser melhorados. Danilo, José, muito obrigado por terem vindo à emissão obrigado. especial do Fumaça. Nós vamos prosseguir já daqui a pouco, vamos para o terceiro bloco de análise, talvez o tema que teve mais relevância ou mais preponderância. Dois dos temas, vamos falar de ambiente, de alterações climáticas, de clima e de habitação. Já de seguida, continua a acompanhar-nos no Twitter, no YouTube. Até já.